Bem, estamos de regresso e para finalizar as conferências temos aqui na presença um licenciado em Multimédia e Motion Graphics e cofundador e diretor da Check It Out Studio. Já trabalhou na Tribal DDB Lisboa, uma das empresas agências mais criativas e premiadas do mundo, entre muitas outras como a CD Interactive Agency, a Bola TV e Nebula Studios. Ele é Carlos Marques. Obrigado. Vou esperar um bocadinho só para o pessoal abancar. Então, bom dia. Eu sou o Carlos Marques, venho do Porto. Eu sou motion designer e animador 2D. Atualmente estou com o meu amigo João Pessegueiro como cofundador de um estúdio de animação que é a Check It Out. Mas hoje venho aqui falar-vos um bocadinho do meu percurso pessoal e apresentar-vos algumas coisas, porque pronto, ainda estamos numa fase muito inicial, portanto acho que ainda não faz muito sentido estarmos a desenvolver muito sobre o nosso estúdio, a não ser falar das motivações pessoais, que eu mais para a frente vou falar delas. Eu vou começar, eu não sei se já conhecem o meu trabalho, mas eu vou começar por mostrar o meu showreel. Obrigado. Pronto, o meu percurso começou alguns em 2002. Eu, na altura, estava em Ciências, no agrupamento de Ciências, e pensava eu que queria ser engenheiro mecânico. Mas nessa altura tive a felicidade de conhecer esta plataforma que é o DeviantArt, que é uma coisa muito parecida, não sei se conhecem, mas isto é muito na lógica dos Behance e por aí fora. Comecei a interessar-me inicialmente por fotomontagem, depois aquilo escalou para design gráfico, comecei-me a sentir designer, não tinha formação nenhuma em design, portanto eram experiências e aventuras, mas o que é certo é que isso começou a definir a minha carreira e o meu percurso e pronto, eu comecei a fazer umas brincadeirinhas. Eu tirava fotos na altura, portanto, tentava pegar as minhas fotos, fazer fotomontagens, brincadeiras, pronto. Cheguei a fazer desde paginações de revistas, fanzines, artworks e divertia-me maioritariamente a fazer prendas para o pessoal e pronto, andava a curtir. Em 2004
Entrei no UTAD, fiz a licenciatura em Comunicação e Multimédia. Não era, confesso, das minhas primeiras opções, porque eu estava numa de entrar em design, mas foi para o UTAD e não me arrependo. Já foram ditas aqui muitas coisas da universidade, a expectativa da UTAD, pronto, acabou por valer o que vale, mas o que é certo é que foi um período em que deu para experimentar muitas coisas, deu para conhecer pessoas novas, deu para arriscar, não tínhamos toda a margem para fazer tudo que nos apetecesse e no meio das programações que a mim não me diziam absolutamente nada, começamos a ter cadeiras de vídeo e pronto, eu fui começando a direcionar este gosto que já tinha por design para juntar isso à parte de vídeo e pronto. Mais tarde no curso, para além das edições e das curtas que nós fazíamos, etc, começamos também a aprender After Effects. E foi nessa altura que eu comecei a mexer no After, que foi quase juntar o melhor dos dois mundos. Eu, por um lado, tinha já aquilo que vos mostrei de fazer design gráfico, portanto, gostava de mexer no Photoshop, etc. E já mexia em vídeo, portanto, ter a possibilidade de mexer no After Effects, que era um programa que de repente eu podia pôr as minhas coisas a mexer, altamente. O meu primeiro trabalho como motion designer foi esta obra de arte. Heróis do mar, nobre povo, nação valente, imortal. Levantai-os de novo, o esplendor do jogador, entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz, dos teus igrejas avós, guiar-te à vitória. Às armas, sobre a terra, sobre o mar. Às armas, pela pátria. Contra os canhões, marchar. Pronto, este trabalho foi feito em grupo, não me lembro a altura para que cadeira que foi. Não está no meu showreel, infelizmente, mas o que é certo é que eu comecei a interessar-me por motion, comecei a pesquisar cada vez mais referências, comecei a entrar neste meio e quando acabei a minha licenciatura achei que precisava de complementar isso e mudei-me para Lisboa. Fui para a ETIC, fui fazer uma especialização em motion design. Finalmente estava numa escola que me dava aquilo que eu precisava e estava a estudar uma coisa que era orientada para aquilo que eu queria. Tivemos uma série de disciplinas que me mostraram o processo de motion, passamos por desde sonorização até brainstorms, até storyboards e coisas que até ali sabíamos mais ou menos na teoria, mas ainda eram um bocadinho abstratas. E nesse aspecto a ETIC foi fixe. O meu trabalho final da ETIC, que também é outra pérola, nem sequer cheguei a acabar a tempo da entrega final, mas o que é certo é que, mais uma vez, isto permitiu-me explorar muito do After. E pronto, como eu estava a dizer, a ETIC foi muito importante, gostei da experiência, gostei do pessoal que conheci lá e em 2007 coincidiu com a altura em que eu estava lá, foi mais ou menos a meio, entrei na Tribal DDB Lisboa, foi o meu primeiro emprego, era flash designer, foi uma experiência altamente porque trabalhava numa agência de publicidade no mesmo espaço, que era a DDB. Algazarra o dia todo, super bom ambiente, trabalhos fixes, fazíamos outsourcing para a Tribal de Londres, os projetos eram grandes, eram interessantes, mas o que é certo é que eu fazia flash e não era por aí o caminho. Portanto, 2008, passado um ano, mudei-me para Axido,
Na prática era uma agência concorrente, portanto eu fui desenvolver mais do mesmo, mas foram-me dadas aqui algumas oportunidades para eu começar a mexer mais em After e fazer mais coisas de motion design. E pronto, eu agarrei essas oportunidades. Nós começamos inicialmente por desenvolver animações que eram para banners e sites, mas aquilo depois escalou e chegamos a fazer uns vídeos, tentativas de virais em animações e foi fixe. No entanto, continuava fora do meu registro, não era ainda motion designer e ao fim de 3 anos, 2011, entrei neste projeto da Bola TV. Isto foi uma experiência um bocadinho agridoce. A Bola TV, não sei se conhecem, é um canal de televisão ligado ao jornal A Bola. Foi altamente no sentido em que era motion designer, finalmente fazia motion designer, trabalhava conteúdos broadcast, pensávamos genéricos, tudo que era grafismos para o canal, etc, etc, mas tínhamos um problema, que eu acho que é transversal a qualquer canal de televisão, que é tudo é para ontem, não havia grande margem para pensar nas coisas, nem para desenvolver as coisas. Aquilo era, olha, temos esta ideia, bora lá produzir, bora lá fazer, e pronto, e tornou-se um bocado ingrato. Ao final de um ano, andava eu a namorar estes senhores da Nebula, e em 2012 finalmente entrei nesta equipa. Foi o sítio, sem dúvida nenhuma, que eu mais aprendi e que mais evolui. Finalmente trabalhava numa equipa de trabalho, tínhamos pessoal não só de animação 2D, 3D, mas também de som, designers, ilustração, etc. Mas havia uma parte que isso sim era mais gratificante, que era, os projetos eram pensados, na maior parte deles, não é em todos, nós tínhamos margem para pensar nas coisas e para trabalhar a sério nas coisas. E outra mais-valia nesta minha passagem na Bola foi também uma parceria que eles iniciaram com os Homem Bala. Está aqui o Nuno presente hoje, não sei se conhecem, mas se gostam de motion devem conhecer. São 2 irmãos super talentosos e foi um prazer trabalhar com eles. Evoluímos bastante, começamos a fazer equipa, eu muitas vezes com o Nuno. Isso traduziu-se na qualidade de trabalho, nós começamos a começar a ter bons clientes, os projetos eram cada vez mais exigentes e o retorno disso era cada vez mais trabalho, cada vez mais qualidade e cada vez conquistar mais espaço para ter tempo de pensar nas coisas e para fazer coisas com pés e cabeça. No entanto, eu já vinha a desenvolver trabalho em freelancer desde 2009, da minha altura da Axido, e essa possibilidade de fazer trabalhos em freelancer fez com que eu tinha trabalhos em que tinha de os realizar e tinha de ir buscar equipas de trabalho. Ia buscar ilustradores e pessoal de som, porque eu trabalhava mais a parte de motion e animação, entretanto eu fui-me especializando mesmo nessa parte, fui deixando os designs de lado e não sei o que mais, porque faltavam-me bases para isso. E comecei a delegar essas responsabilidades a quem sabia melhor que eu e especializei-me mesmo na parte de animação. Isso fez com que eu começasse a ganhar o gosto por realizar projetos e já vinha a sentir a necessidade de fazer uma coisa que fosse minha. Então, em 2015, final do ano passado, mudei-me para o Porto e fundei com o João a Check It Out. Check It Out é um estúdio de animação, produzimos conteúdos para marcas. É um bocado indiscriminado, fazemos desde explainer vídeos até animações para jogos, infografias, etc. Tudo onde possamos aplicar as nossas skills, fazemos isso. Como eu vos disse, é um projeto que está muito no início, portanto, ainda a única coisa que posso falar dele é das motivações e que somos 2 gajos com muita vontade de fazer coisas fixes e estamos a ter algum retorno positivo, portanto, é bom. E espero que seja mais uma boa aprendizagem e que isto venha a ter sucesso, porque realmente estamos empenhados em que isto seja uma coisa boa. E agora vou-vos mostrar alguns trabalhos que eu fiz, muitos deles pessoais, outros, um pessoal e 2 profissionais. O primeiro que vos mostro é da FCB, foi um rebranding vídeo que fiz na altura da Nebula com os Homem Bala. Problema aqui, esta agência fez um rebranding no início de 2014, o diretor criativo que estava por detrás deste rebranding era português, fez questão que a equipa fosse portuguesa e nós fomos a equipa escolhida para fazer este trabalho. Isto foi um desafio, foi fixe, nós tínhamos tempo, tínhamos alguém do outro lado que respeitava os nossos prazos, na maior parte das vezes.
Já havia muito material, já havia uma linha gráfica toda desenvolvida para a criação deste logo, portanto nós já tínhamos algumas guias, mas foi-nos dado e já havia texto, já havia um script bastante bom para isto. Não havia nada de animação. A nossa missão aqui foi fazer a parte de vídeo, pintar isto com um bom storyboard e posteriormente com uma boa animação e fazer também a parte de som. E a parte de som é muito importante nestes trabalhos de motion e neste caso foi realmente daqueles trabalhos que já é de 2014, já tem algum tempo e que eu tenho muito orgulho em ter feito parte disto. O storyboard era uma coisa deste género. Isto está incompleto. Normalmente os storyboards têm sempre um descritivo de ações, portanto isto é só aqui umas imagenzinhas para perceberem a direção que nós fomos, mas nós tínhamos algumas diretrizes que eram muitas linhas, uma coisa muito simples, muito conceptual, passar a mensagem do vídeo, mas não colar demasiado àquilo que estava a ser dito, e tudo do rebranding passava por mudanças, por percursos da vida que levam a uma mudança e a evolução que vem a posteriori com essas mudanças. Isso teve na base da criação do logotipo deles e nós tentamos implementar isso no filme que fizemos. E pronto, há aqui ideias no filme que deram realmente muito gozo e o projeto foi fixe, foi bastante enriquecedor, foi dos trabalhos que eu mais gostei de fazer no registro comercial e o resultado é este que vos mostro. You're never complete. No one is. You're never whole. And so you change. You add something, someone, or just more of yourself. Because you can never have too much talent, too much knowledge, too much experience, too much life on your hands. And so you change. You start by joining the dots between who you are now and who you want to become. You build perspective, and through perspective, you build depth and convergence. Moving, acting, living, onwards. And so you change, never forgetting who you are or why you exist. Why you came to be in the first place. And then, immediately, wanted more. And so you changed. From that first moment of relevance until today, you became a part of something greater, grander, global. And yet, still incomplete. And so you change. Obrigado. Eu não sei se há aqui alguém a fazer motion, mas duas curiosidades sobre este trabalho. Primeira, isto parece 3D, não é 3D, é um 3D falso, foi feito em After Effects, foi muita simulação, acho que usamos 3D para aí 2 vezes neste projeto. Foi um desafio para nós, saímos de uma zona de segurança para fazer isto, correu bem. E outra coisa, que é sobre o storyboard, que eu me esqueci de falar. Nós normalmente tentamos não ter os storyboards muito fechados, ser só uma coisa minimamente descritiva, depois para nos dar esta margem de passar dos storyboards para uma coisa que nós muitas das vezes só resolvemos na parte da animação, quando efetivamente vemos as coisas a mexer. Trabalho a seguir. Nós fizemos parte, mais uma vez, Nebula Homem Bala, fizemos parte deste projeto que, salvo erro, isto foi em 2014, quando a nós se lançou no mercado, passou de Zone para nós. Nós fomos contratados, não diretamente pela nós, mas pela Avas, para produzir uma série de TVCs em animação para esta marca. Chegamos a fazer uma série deles, não sei quantos, mas foram para aí, sei lá, talvez 20 ou mais, tudo coisas que iam passando para a televisão.
E este trabalho foi muito exigente para nós. Exigente porque, gostando-se ou não, a nós arriscou na imagem, fez uma coisa diferente daquilo que se via, e a maneira como eles quiseram comunicar isto também foi igualmente interessante, porque optaram por um registro de animação que fosse simplista, como era a identidade deles. Este projeto teve alguns desafios. A começar por esta roda, que é uma coisa que esta tem menos, mas a outra tem não sei quantos pauzinhos, e nós tínhamos que animar pauzinho a pauzinho para fazer a roda toda. Quantos? 112. 112 pauzinhos, 112 layers, no mínimo, e foi uma loucura. Foi também o meu primeiro trabalho a fazer character animation. Até aí já tinha experimentado umas coisas, mas nada de especial. E foi também um trabalho onde nós estávamos limitados porque não podíamos fazer absolutamente nada com os paus. Os paus tinham esta forma, nós não podíamos distorcer, não podíamos adicionar muitos elementos, não podíamos trazer ruído para os filmes, e era flat, como era a imagem, e tentar depois brincar com isso e fazer aqui umas coisas que fossem interessantes. Isto é um dos storyboards. Eu trouxe aqui 3 storyboards para vos mostrar algum do processo e as diferenças entre eles. Como vos disse, nós trabalhávamos com a Havas. A Havas muitas das vezes passava-nos os storyboards, este é um exemplo deles, já bastante completos e fechados. Este é um bom exemplo de storyboard porque é uma ideia que funciona e está descritivo. Nós conseguimos olhar para aqui para perceber, ok, isto é engraçado, isto vai funcionar, é divertido, bora. Mas depois haviam outros problemas e outros filmes, tipo, às vezes recebíamos storyboards destes. Neste caso isto era sobre o escaldão, nós tínhamos que fazer aquele pauzinho a andar e tudo mais. Tínhamos que lhe dar vida, tínhamos que fazer com que aquilo aguentasse, salvo erro, 10 segundos ou qualquer coisa, e então nós muitas das vezes parávamos com este problema, que era olhar para estes storyboards e depois dar-lhe a volta e perceber como é que trazíamos aqui alguma coisa adicional aos filmes para não serem tão chatos como aparentemente eram neste storyboard. Isso deu-nos também margem para propormos nós ideias e storyboards à Havas, nós. E o que vos mostro foi um que foi desenvolvido por nós, foi um filme do Duelo. Eu não sei se por acaso tenho no que vos vou mostrar a seguir, mas pronto, foi algo desenvolvido por nós, Nebula Homem-Bala, tanto a ideia como o storyboard, e pronto. E a nossa capacidade de dar uma boa resposta aos filmes e dar sempre um incremento de qualidade fez com que eles confiassem em nós para fazer esta parte de criação de conteúdos e propor ideias. E vou-vos mostrar agora duas compilações, provavelmente já viram, isto andou a passar na televisão. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Volto a falar da importância do som no trabalho de motion e de animação. Tipo, estes filmes aqui, sem som, isto nunca na vida iria funcionar. Portanto, foi aqui uma componente muito importante e foi realmente fixe ter trabalhado mais uma... Acho que foi a mesma equipa que trabalhou o som da FCB. E pronto, e é importante que estes filmes tenham essa componente e essa parte de som para lhes trazer um bocadinho mais de vida, que isto só em animação nunca iria funcionar. Mais um exemplo de alguns que nós fizemos. Este era o storyboard de há pouco.
Pronto, estes trabalhos eram divertidos, nem todos, mas a maior parte deles eram mesmo divertidos de fazer e de pensar, e foi, pronto, para desenvolver o gosto por character animation, isto foi muito responsável por isso, e depois deste trabalho eu comecei a dedicar-me, a aventurar-me mais na parte de animação de personagens e bonecos. E pronto, e para falar na parte de diversão, nós por vezes também nos divertíamos a fazer algumas coisas nos trabalhos. Pronto, isto teve quase a passar, isto chumbou na última, no diretor da nós, acho eu. Toda a gente estava encantado com isto, mas pronto, o senhor pediu para retirar, infelizmente. E pronto, isto eram coisas que nós às vezes, isto ao fim de uns quantos anúncios e a repetir este processo de animação de pauzinhos e a ver isto muitas vezes, começa a tornar-se um bocado repetitivo e chato. Portanto, é preciso para nós também arranjar aqui umas formas de nos irmos divertindo a fazer este trabalho, que às vezes é um bocado geek e solitário. Próximo trabalho que vos vou mostrar, e último, é um projeto pessoal. É um videoclipe para Quinta-feira 12. Foi um trabalho feito com amigos e para amigos. Não houve dinheiro envolvido, houve muito tempo investido. Tivemos cerca de 2 anos a trabalhar nisto. Obviamente que não em full time, tínhamos que conciliar isto com as nossas responsabilidades. Mais uma vez, reforço a parte de não ter havido budget, mas impusemos as nossas condições, que era, não há tempos para fazer isto, nós fazemos isto nas datas que nos apetecer. Se demorar 1 ano demora, se demorar mais demora, bora lá fazer isto, bora fazer isto como queremos que isto fique bem feito, bora arriscar, bora fazer coisas novas, bora ter para aqui técnicas que gostássemos de experimentar e processos que gostássemos de experimentar. Foi um processo feito com a Bárbara, um projeto feito com a Bárbara Rocha, que fez a parte de ilustração, ou a maior parte da ilustração, Pedro Teixeira, que também fez parte de ilustração e character design, e eu, que estive mais na parte de animação e de composição de cenários. Este projeto começou no caderno do Pedro. Isto é o nosso storyboard. Fizemos um animatic a partir disto. O storyboard nunca evoluiu daqui. O que é certo é que o vídeo respeita mais ou menos isto. Portanto, foi um storyboard bastante eficaz, apesar de confuso. E mais um estilo do caderno do Pedro, que era já a parte de testar bonecada e fazer uns testes com carrinha e cenários. Depois acabou por levar uma direção diferente, como vocês vão ver, mas há uma porrada de imagens e há os cadernos, onde isto está, e são coisas mesmo fixes de ver. Agora que o trabalho está pronto, ao fim deste tempo todo, é bom olhar para trás e rever estas coisas todas. Eu estava a dizer há bocado da parte de experimentação e experimentar técnicas novas. Isto só, antes disso, mais um estilo da mesa da Bárbara, testes, fontes, pesquisa, etc, etc. E isto eram os desenhos. O processo, basicamente, era a Bárbara desenhava as coisas em papel, a Bárbara e o Pedro desenhavam em papel. Passavam isto para Photoshop, tratavam as imagens e depois eu pegava nas imagens e compunha tudo em After Effects, parte de cenário e essas coisas todas. E isto era work in progress, apesar de nós termos storyboards e de termos as linhas que nos orientavam para produzir o trabalho, nós não conseguíamos antever os problemas, tipo só animar é que isto precisa de mais tempo, ou aqui era fixe meter mais isto, e então as coisas iam acontecendo à medida que o trabalho ia surgindo. Um problema interessante, e já agora, que tem a ver com isto, que é, para aí a 3/4 do trabalho, nós descobrimos que a banda ia ter mais 3 elementos, tivemos que os desenhar e tivemos que os pôr no vídeo, que já ia bastante avançado. Neste processo todo, só os characters é que foram desenhados em vetor. Pensou-se fazer também em caderno, em ilustração manual, mas depois, não só por uma questão estética, até porque isso é discutível, mas muito por limitações técnicas, eu preferi fazer isto em vetor e já conhecia alguns programas para mexer com isto e achei que era mais fácil para mim trabalhar os desenhos em vetorial, e isto foram os characters finais que o Pedro desenvolveu em Illustrator.
E o resultado deste trabalho é isto. Obrigado. É muito bom ouvir palmas e estar a ver isto assim, porque isto foi mesmo daqueles projetos que custou a ver a luz do dia. Mas também vos posso dizer que foi das coisas mais enriquecedoras e gratificantes que eu fiz até hoje e espero, ainda que a custo zero e com todos os problemas que isto traz, mas espero mesmo ter mais oportunidades de fazer isto, porque nós realmente divertimos-nos a fazer e foi bom e pronto, gostando ou não, o resultado está aqui e acho que estamos todos muito satisfeitos com ele. Chega de mostrar trabalhos. Eu, só para concluir, queria-vos dar aqui algumas coisas que eu considero importantes. Há mais que estas, mas eu acho que estas são importantes naquilo que eu faço e foram importantes na minha carreira. Network. Invistam na vossa rede de contactos. Sejam contactos que vos possam trazer trabalhos de clientes ou futuros clientes. Invistam também em trabalhar em conjunto, em conhecer outros profissionais.
Eu, no meu caso, que agora sou especializado em animação e motion, trabalho muitas vezes com outros profissionais de áreas complementares ou então pessoas que fazem o mesmo que eu para ajudar e ter mais braços num projeto. Portanto, alimentar esta rede... Foi eu? É muito importante e a longo prazo as coisas começam a dar resultado e Portugal é um país pequeno, portanto as pessoas que fazem isto conhecem-se quase todas e é fácil chegar a essas pessoas e é fácil fazer coisas em conjunto. No seguimento disso, collabs, façam trabalhos colaborativos, trabalhem com outras pessoas. O Quinta-feira 12, o videoclipe foi um bom exemplo disso. Como eu estava a dizer, foi um trabalho formador de cabeça, claro, foram muitas horas a trabalhar nisto, muitas noites não dormidas e abdicar da nossa vida pessoal para fazer isto, mas o que é certo é que deu-nos um gozo enorme e fez-nos crescer. E normalmente o resultado destas colaborações é sempre muito positivo, porque traz-se muitas coisas daí. Não é só o resultado final do trabalho e mostra-se e fixe altamente palmas, mas depois fica-se com o contacto das pessoas, fazem-se amizades e é bom, é muito bom se tiverem a oportunidade de fazer isso. Outra coisa que eu faço muito, pesquisa. Eu passo pelo menos meia hora do meu dia, quando não é mais, às vezes são manhãs, a fazer pesquisa e a ver Vimeos e Behances e blogs e coisas e anda sempre à cata de referências e do que é que se faz e do que é que não se faz. E isto é importante por várias razões, mas duas delas essenciais para mim, que é a cultura visual. É bom ver referências, é bom absorver o que é que se passa e o que é que se faz e isso depois também acaba por trazer mais valias quando se está a trabalhar. E cultura visual e não interessa. Havia outra, mas eu vou-me lembrar eventualmente. Pitches. Quando se está a trabalhar pitches e ideias, é bom ter-se referências, quando mesmo fazes o brainstorming e não sei o quê, tipo, olha e tal, para defender uma ideia ou para explicar uma ideia ou para explicar o mood board, para transmitir o mood board, é bom ter referências, é bom saber onde é que as ir buscar e nós fazemos isso muitas vezes nos nossos processos. Nós não avançamos logo com storyboard, nós antes de avançarmos com storyboard, avançamos com mood boards e com ideias e com por aí fora. E a última coisa, que é a formação. Eu, no meu caso, defendo um bocado de formação orientada. Eu comecei por falar-vos um bocadinho do meu percurso e por ter feito o curso na UTAD, a licenciatura e depois a ETIC, que foram duas experiências boas e diferentes. Fiz mais do que isso, mas a minha formação foi uma coisa muito mutável. Eu, à medida que ia ter necessidade de aprender uma coisa qualquer, uma técnica nova, um plugin ou whatever, eu ia fazer ou um workshop ou uma masterclass ou assistir a conferências, cheguei a assistir a umas quantas. É bom assistir a conferências, é bom absorver outras visões e métodos de trabalho. Hoje em dia também a net está carregadinha de tutoriais e web classes a preços bastante acessíveis quando não são gratuitos. Portanto, é relativamente fácil de se ir evoluindo e acho que tudo se resume, como o André estava a dizer, à paixão que se tem pelas coisas e no meu caso isto eu gosto mesmo de motion e gosto mesmo de animação, é por isso que eu passo tantas horas nisto e é a minha vida, portanto tento sempre complementar isso com a parte de formação, sempre que sinto alguma lacuna de alguma coisa, bora fazer uma formação, bora conferência, qualquer coisa e apostem nisso, é fixe. Mesmo quando vocês acham que não traz absolutamente nada, tipo, estou num curso, não faço nada no curso, não sei o quê. Eu não fiz grande coisa no meu curso na UTAD, a verdade é essa, mas experimentei muita coisa e trabalhei com muitas pessoas e nesse aspecto foi mesmo bom e apesar de não ter sido a primeira opção, repetia tudo igual, era mesmo sem mudar nada. E obrigado. Obrigado, já agora, obrigado também à organização pelo convite. Nós é que agradecemos também a tua presença, Carlos, obrigado. Aqui a falar. Queria saber se alguém tem perguntas aqui para o Carlos, em termos de animação, de motion. Eu tenho uma questão que é em termos de programa. After Effects? Sim. Só? Não. After Effects, cinema 4D, complementar, muito Photoshop, Illustrator, não tanto para compor nesta fase, mas muito para trabalhar materiais que vêm da ilustração e que eu depois preciso de trabalhá-los para a parte da animação.
Muitas das vezes só nós, animadores, é que percebemos como é que realmente queremos as coisas, portanto é importante dominar esses softwares. Muito papel, muita cabecinha e é isso, mas maioritariamente After Effects. Sim. Uma pergunta relacionada com o projeto Quinta-feira 12. Disseste que durou 2 anos. 2 anos. Em nenhum momento houve ali algum tipo de atrito com o teu Claro que amigo e tal Claro e que coisa? sim. Eu estou a perguntar isto porque, da minha perspectiva, trabalhar com amigos e família, ainda por cima quando não é pago, é uma coisa a evitar. É. Tipo, sempre. Às vezes quando é pago ainda é pior, a verdade é essa. Pois, exato. Mas teve esses problemas todos, chegou a ser ingrato em algumas partes porque às tantas ou o Pedro ou a Bárbara sentia que estavam a dar de mais ou de menos e não sei o que mais e depois as pessoas chamavam-se a atenção umas das outras e havia aqueles atritos que são inevitáveis. Mas foi fixe a nossa persistência porque realmente 2 anos a trabalhar numa coisa que não é paga é muito fácil tu desistir disto a meio, não faz qualquer do processo. E acho que apesar desses atritos todos que existiram e foram vários, nós tivemos sempre a capacidade de dar a volta e parecia que as pessoas, tipo, havia uma altura qualquer em que eu estava a dar de menos no projeto e o Pedro entrava ou a Bárbara entrava, bora lá fazer isto, então estamos a fazer esta porcaria e agora não se faz. Tipo, tanto tempo investido e não se faz. E havia sempre estes equilíbrios, quando alguém estava a flutuar, o outro vinha ao barulho e resolvemos as coisas. Com a banda? Não, a banda eram as nossas exigências, olha, deem-nos tempo e deem-nos liberdade para fazer uma coisa. Portanto, a banda desde sempre concordou com as nossas decisões todas. A única imposição que nos fizeram foi aquela que eu estava a dizer, de ter que meter mais 3 pessoas, porque de repente a banda não eram 2, eram 5. Mas nem foi tipo, olha, tens que pôr, foi, nós agora somos 5, era fixe, nem que seja só uma vez, meter as outras pessoas, só para eles se sentirem parte do projeto. Mas tirando isso, nada mesmo. O Johnny, que foi a pessoa, Johnny e o Rodolfo, que são os 2 principais no vídeo e também do projeto, foram impecáveis, deram-nos sempre liberdade para tudo, sempre que nós precisávamos de mais tempo, mais tempo. Mesmo o próprio lançamento do vídeo, que aconteceu pela Antena 3 em março, foi uma coisa que quase que nós também controlamos, tipo, olha, não faças agora, faz daqui por X tempo, que é para dar tempo para isto ficar mesmo no ponto ou quase no ponto, portanto... Acho que respondi. Mais ninguém? Mais questões? É assim uma questão motion? Ninguém interessado em animação? Mesmo que seja mais geek, na boa, se quiserem saber alguma coisa de algum projeto, perguntem. Não. Só me resta agradecer mais uma vez, obrigado. Obrigado Carlos. eu. E obrigado a vocês todos. E finalizamos assim a nossa série de conferências e vamos iniciar a cerimónia de encerramento e gostava de ter presente toda a equipa do EVA, do Festival EVA. Gostava de ter a equipa de comunicação Joana Lousada, Miguel Oliveira e Mariana Cavalheiro. Em seguida, a equipa de gestão de conteúdos Nicolá Matias e Marcelo Batista. A equipa gráfica Ana Santos, Leandro Santos, Gustavo Silva, Paulo Mendes, Xavier Machado e Vasco Matos. Alunos de 2º ano, Filipe Noronha, André Diogo e Ivo Martins. E da coordenação, Natália Vieira, Daniel Adão e Francisco Silva. Estou? Oi? Tá. Desde já, obrigado por estes 2 dias, foram fantásticos. Tivemos um bom público, excelentes convidados. Um enorme agradecimento ao João Elias, ao Ruben Santos, ao Luís Almeida, à Vedox, aos Lift Creative Studio, aos Push, ao André Oliveira, dos Pixel Matters, e ao Carlos Marques, por terem feito estes quilómetros todos e terem nos ajudado nesta iniciativa que nós tentámos fazer este ano ao melhor nível possível. Também muito obrigado aos docentes, à Helga Ferreira, ao Marco Heleno, ao Duarte Lagoas e ao João Vinagre, por nos terem orientado perante este projeto.
Agradecimentos também aos patrocínios, à Smix Zero, à Grafivedras, à Arte Nova Design, ao Maratona, aos Chilos, ao Parque, à Associação de Estudantes e principalmente à ESAD, por nos terem apoiado, todas as oficinas terem-nos apoiado, desde a oficina de audiovisuais com os Sérgio Dantas e Sérgio Veloso, a oficina de digital, Ricardo, Fausto e Paulinho, a oficina de serigrafia, a Vera por ter feito estes t-shirts, a oficina de fotografia, o Pedro K e o Paulo, e a oficina de madeiras, o Manel. Mas não só, houve mais docentes envolvidos, desde o Ricardo Santos na parte do workshop e também da opinião para a imagem gráfica, tipografia, ao Nick Taylor por poder expor trabalhos de cerâmica para o festival durante o dia todo. E para terminar, o excelente apoio de todos os colegas e amigos que vieram cá de propósito para nos ajudar e dar uma mão a nível de instalações ou problemas técnicos. Vou mencionar o Frederico Ferreira, Paulo Pascoal e João Pedro Gomes. Espero que tenham aproveitado. Vai haver agora mais à tarde, às 6 horas, vai haver a sessão de curtas-metragens dos alunos da ESAD deste ano e haverá um workshop, a continuação do workshop Letras Infectadas, dado pelo professor Marco Helene e Ricardo Santos, às 12 horas no G1, se não me engano. Mais logo à noite, mapping, 9h30, e para acabar em festa no parque, da meia-noite às 6 da manhã, racha a lenha. Espero que tenham gostado. Diga. Estava-me a esquecer da Anabela. Ai, que ela mata-me. E não só, agradecimento ao Gabinete de Eventos, à Anabela Monteiro e principalmente aos estagiários que nos deram um enorme apoio durante estes 7 meses, se não me engano. Sim, principalmente à Anabela por nos ter aturado. Espero que tenham gostado e uma boa continuação de bom dia. Obrigado. Thank you.